Havendo o número regimental, declaro aberta a presente reunião. Em apreciação à ata da segunda reunião extraordinária, informo que a leitura da ata está dispensada, nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa 123 de 2020. Em votação a ata, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Item 2 da pauta. Requerimento do senhor deputado Max Beltrão, que requer a realização de audiência pública para debater reajustes de preços de serviços de energia elétrica. Indago ao deputado Max se ele quer discutir a matéria e para fazer o encaminhamento, e ele dialoga com o requerimento, com o item 8 da pauta, que é o requerimento 13 de nossa autoria, que requer a inclusão, né, da Associação Brasileira de Distribuição de Energias, a ABRAD, né? Então, vamos construir o item 2 e o 8 de forma coletiva para a gente poder avançar. Vossa Excelência, para discutir a matéria. Senhor presidente, eu quero dizer que concordo sim de juntar com o requerimento número 8, para que a gente faça uma audiência só, e queria pedir apoio de todos os colegas para que todos possam votar favoravelmente, que a gente possa aqui convidar o ministro de Minas e Energia, assim como o diretor da ANEEL, para discutir a questão do aumento da energia em vários estados do Brasil. E também, já que teve a mudança do ministro de ontem para hoje, nós acordamos com a mudança do ministro e creio que o ministro vai sentar na cadeira, tomar pé da situação. Estava previsto para o dia 24 o ex-ministro vir aqui, e já que teve essa mudança, a gente não tem a confirmação ainda da data que o ministro vem, então eu vou apresentar também um outro requerimento para incluir na mesma audiência com o ministro também a ANP, para a gente discutir também a questão dos combustíveis. E defendo esses assuntos, até porque lá no caso de Alagoas, a ANEEL, ela autorizou um aumento de 20% na conta de energia, agora, que já está valendo, e esse aumento está muito acima da inflação. Nos últimos 2 anos, a ANEEL autorizou o aumento da energia em Alagoas em 40%. A inflação, no ano passado, ela ficou em torno de 10,06%. Portanto, o aumento está muito aquém, muito além do que a inflação bateu. Portanto, vai direto no direito do consumidor. Espero que a gente possa aqui fazer essa audiência para que o ministro possa explicar do porquê da ANEEL estar concedendo esses aumentos exorbitantes. E tem também, tramitando, que nós já aprovamos no plenário da Casa, o PDL número 94 do deputado Domingos Neto, que susta os atos da ANEEL desse aumento que foi dado agora recentemente. Então, o que eu peço a Vossa Excelência é se seria possível a presidência dessa comissão encaminhar junto à mesa diretora o pedido para que, já que foi votado e aprovada a urgência do PDL, para que esse PDL possa ser votado em plenário, se possível hoje, inclusive, e uma vez sendo votado em plenário, se tiver votos suficientes, sustar os atos da ANEEL do aumento da energia, para que a gente depois, numa discussão com o ministro, a gente venha entender o porquê desses aumentos. A meu ver, não tem nenhuma justificativa, nem que possa caber uma justificativa de aumento de 20% na conta de energia. E concluindo e adentrando no assunto dos combustíveis, que é o outro requerimento que queria apresentar para a próxima sessão, para a próxima audiência aqui da comissão, seria uma audiência pública também trazendo a ANP para essa mesma audiência. Até porque, quando a gente faz um breve relato, no ano 2021, a gasolina aumentou 68%, o diesel aumentou 64%, o gás de cozinha aumentou 36% somente no ano 2021. Quando a gente pega agora o ano de 2022, o diesel já vai com 47% de aumento, a gasolina vai com 24% de aumento e o gás vai com 19% de aumento. Quando junta o ano de 2021 com esses primeiros 4 meses e meio, esses 5 meses
de 2022, a gente tem 92% de aumento da gasolina, 111% de aumento de diesel e 55% de aumento de gás. A inflação do ano passado foi 10%. Portanto, não é razoável, não tem nenhuma justificativa que possa, pelo menos, convencer a mim, como parlamentar e como cidadão, de que o Ministério de Minas e Energia, de que a Petrobras e de que a ANEEL está dando esses aumentos para o povo de forma totalmente incompatível com a inflação. Portanto, eu creio que a gente deve aqui adentrar nessas pautas, presidente, de forma muito consistente, sem aqui desmerecer ninguém, mas fazendo a nossa obrigação, que é defender os interesses da nação e do povo brasileiro. Era o que eu tinha a dizer, presidente. Deputado Marcos, primeiro a título de esclarecimento, né, antes de passar a palavra para o deputado Gilson para discutir a matéria, nós havíamos aqui já aprovado um requerimento convidando o presidente da Petrobras, como você tão bem falou, e com essa mudança agora estava programado para o dia 25 a audiência pública. Tendo em vista a mudança, né, a assessoria já do Ministério nos procurou ontem à noite e agora pela manhã, fazendo um apelo a essa comissão para que no lugar do dia 24 a gente possa trabalhar para fazer possivelmente na primeira semana de junho, né? Até porque o ministro teria esses próximos 15 dias para tomar pé, né, do Ministério e poder vir aqui para a comissão, né? Debate pronto, nós não colocamos nenhuma dificuldade, mas coloquei a necessidade de o quanto antes a vinda do ministro vir para discutir esse tema é melhor para a gente avançar nessa discussão. Então, a gente está tentando focar em duas direções. Uma agenda com o presidente da Petrobras e, naturalmente, com o ministro de Minas e Energia e da ANP, que é importante, e a outra agenda que trata do setor energético também com a questão da ANEEL. Então, a ideia é que a gente possa fazer duas audiências separadas para a gente poder fazer um roteiro mais objetivo para tratar do tema. Então, e a gente tem já aprovado o requerimento convidando também o presidente da ANEEL para discutir o tema do aumento da energia que está preocupando a todos nós. Segundo, acho muito interessante a sua sugestão para que a gente possa pedir ao presidente Arthur para o quanto antes nós votarmos essa matéria. Se a gente puder construir de forma coletiva essa pauta, a gente pode encaminhar agora, na manhã de hoje, um requerimento, um ofício ao presidente Arthur, pedindo celeridade na votação de hoje, na votação em caráter de urgência. Então, só esses informes a título de esclarecimento, desde já agradecendo e corroborando com Vossa Excelência. Palavra, deputado Gilson, para discutir. Presidente, caro deputado proponente, eu concordo com a realização da audiência pública. No entanto, eu discordo da causa do problema. Inflação não é aumento de preço, deputado. Aumento de preço é consequência da inflação. O que é inflação? Inflação é expansão monetária. Em menos de 2 anos, aumentou em 40% a disponibilidade de moeda no Brasil. Então, o que acontece? Tempos de pandemia reduziu a produção de produtos e tivemos menos serviços. 40% a mais de moeda, aumento de preço, como consequência. E por que isso aconteceu? Conluio do Executivo, do Legislativo e do Judiciário em cometimento de responsabilidade fiscal. E em 2020 nós tivemos 740 bilhões de déficit primário. Como é que se paga déficit primário? Expansão monetária, com mais dívida paga pelos nossos netos. É isso. E o Brasil resolveu o quê? Dar tudo grátis, distribuir dinheiro, ser irresponsável, e aí tem que imprimir moeda. E aí depois pergunta por que tem inflação. Por quê? Porque jogou 40% a mais de disponibilidade de moeda no mercado. Essa é a causa. Se não expandir mais o valor monetário, não teríamos essa galopante aumentada dos preços. É isso. Outra consequência.
Qual é a terceira forma de se pagar o déficit e de cobrir a irresponsabilidade fiscal? Aumento da carga tributária. E eu fico de cara, presidente, quando o governo federal, do estado, do município comemora. Nós tivemos aumento de arrecadação. Terrível. O que o estado fez para aumentar? Nada, deputado. Aumentou o preço da carne e do combustível, como Vossa Excelência falou, a alíquota permaneceu a mesma. Aplicou-se a alíquota sobre o preço do combustível, que, pasmem, metade é tributo, e aí com isso resultou uma arrecadação maior. Por conta da inflação provocada pelos governos, o próprio governo se beneficia prejudicando o pobre. É isso. Então o problema está, primeiro, na expansão monetária, segundo, na irresponsabilidade fiscal, e terceiro, no abuso arrecadatório dos produtos e serviços. É isso. Para resolver o problema, tem que atacar a causa e não ficar lamentando a consequência. Obrigado, presidente. Mais alguém que queira discutir a matéria? Deputado, requerimento em discussão. Aqueles que permaneçam como se acham. Em votação a matéria. Aprovado o requerimento. Aprovado o requerimento 2 da pauta. E vamos ao requerimento 8º. O item 8, requerimento número 13. De Silvio Costa Filho, que requer a inclusão do presidente da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica, ABRAD, Marcos Madureira, entre os convidados da audiência pública do objeto do requerimento 3 de 22, destinado a debater o reajuste de preços de serviço de energia elétrica. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Importante registrar, deputado Marcos, deputado Gilson, que a gente aqui na semana passada, nós aprovamos ao convite ao presidente do Banco Central, Dr. Roberto Campos, para poder discutir, né, o aumento da inflação no Brasil, né? E a própria assessoria sinalizou para que até o final do mês o presidente Roberto Campos ele possa estar presente a essa comissão para a gente poder, deputado Flávio, debater, Wellington, o aumento da inflação no Brasil, né? Eu concordo com muita coisa que o deputado Gilson coloca, né? É aquela máxima, os juros são altos porque a economia não cresce. A economia não cresce exatamente porque os juros são altos e a gente vive um combo muito problemático economicamente no Brasil e a inflação está, sobretudo, atacando o poder de compra da população e a gente precisa tratar isso também, quais são as ações objetivas que o Banco Central vai fazer para controlar a inflação. Deputado Marcos. Eu só queria fazer uma observação, presidente, de como a data prevista estava para o ministro vir dia 24 e teve essa mudança do ministro, e a sugestão dada para Vossa Excelência hoje cedo foi que ele viesse na primeira semana, o novo ministro viesse na primeira semana de junho. Como o tema é de fundamental urgência, porque as coisas estão acontecendo muito rapidamente, as altas desses preços, então eu queria sugerir que a gente pudesse dar aqui na comissão esse prazo de até a primeira semana de junho, e em um ministro não vindo, a gente mudar o requerimento para a convocação, e em vez de ser convite. Porque creio que o ministro, quando ele assume o cargo, no primeiro dia ele fica totalmente inteirado do assunto, porque o Ministério tem uma equipe de profissionais excelente que passa todas as informações. Então, a gente poderia forçar, não, dialogar para que ele pudesse vir dia 24, caso não pudesse, dando um prazo máximo até a primeira semana de junho. Perfeito. Acatada a sugestão de Vossa Excelência. Requerimento 3, de número 8 de 2022, do deputado Bira do Pindaré, que requer a realização de audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor para debater sobre o reajuste dos planos de saúde. Importante registrar que o item 3, 5 e 7, eles tratam do mesmo tema objetivamente. Então, a ideia é que a gente possa fazer um encaminhamento em bloco dessa matéria para que a gente possa acelerar a pauta. O requerimento de número... Vamos votar logo o item 8. Em discussão, o item 8. O item 3, perdão. Em discussão, aprovado. Requerimento de número 5, de número 10,
do deputado Felipe Carreiras, que requer a realização de audiência pública para debater o reajuste nos valores do plano de saúde. Em discussão, requerimento aprovado. E o requerimento número 7, que dialoga com o mesmo tema, do deputado Ivan Valente, requerimento de número 12, que requer a realização de audiência pública para ouvir o diretor-geral da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, sobre a previsão de reajuste de mais 15% no preço dos planos de saúde. Em discussão, aprovado. Ou seja, o requerimento de número 8, o requerimento de número 10 e o requerimento de número 12, aprovados. Item 9 da pauta. Projeto, item 9. O quarto autor não está presente. Nem o 4, nem o 5. Deputado, o requerimento de número 9, o deputado Felipe Carreiras não está presente. Eu posso subscrever o requerimento? E o requerimento de número 10... Para ele ser votado? Também. Podemos avançar. Então eu subscrevo o requerimento do deputado que faltou para que a gente possa avançar com a pauta. Ótimo. Requerimento de número 4, requerimento número 9, do senhor deputado Felipe Carreiras, subscrito pelo deputado Marcos Beltrão. Senhor presidente. Não, desculpa. Não. Com a palavra, Vossa Excelência. Não, que eu queria que fosse convidado para essa audiência um representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, representante da Coalizão de Direitos da Rede e representante do Clube de Engenharia. Pois não. E Vamos... subscrever também, se possível. Pois não. Requerimento número 9 do senhor Felipe Carreiras, que requer a inclusão de convidados para a audiência pública, que visa debater a qualidade e a abrangência do serviço de internet do país. Subscrito pelo deputado Flávio, pelo deputado Marcos Beltrão, e desde já acatando as sugestões de Vossa Excelência para nós incluirmos ao requerimento. Em discussão, aprovado. Requerimento de número 5, item 5, requerimento número... Não, já foi. Já foi. Já. Requerimento número 11 de 2022 do senhor deputado Felipe Carreiras, que requer a realização de audiência pública para debater a abusividade de excessivas ligações de telemarketing. É 11 não, isso aí. Para encaminhar a Vossa Excelência, deputado Max. Não? Deputado Antônio Furtado. Senhor presidente, eu apenas quero me manifestar no sentido da enorme importância da realização dessa audiência pública. Hoje em dia são milhões de consumidores que são perturbados nos seus momentos de descanso por ligações que não têm nem dia, nem horário certo para acontecer, especialmente em feriado. Eu normalmente não sou vítima deste problema, porque eu já identifico quais são as ligações e eu sequer atendo. De toda sorte, muitas pessoas são inclusive iludidas. E aqui eu destaco os nossos consumidores da melhor idade, que muitas vezes são enganados, são lesados. Eu tenho um projeto de lei que visa tornar crime o chamado empréstimo consignado fraudulento, onde ele recebe a ligação, dizem que ele tem direito a receber um atrasado de aposentadoria ou pensão, cai o dinheiro na conta, ele gasta quando ele percebe 80 meses para pagar. Então, sim, esse é um drama que o Brasil vive. Ligações abusivas e ligações criminosas de representantes de órgãos ou entidades privadas que não têm o menor respeito pelo consumidor. Precisamos ser duros, precisamos aprovar multas altas para evitar que esse tipo de problema continue acontecendo no nosso Brasil. Senhor presidente. Desde já agradeço a Vossa Excelência, deputado Antônio, concordando desde já com a posição de Vossa Excelência. Deputado Jorge Braz, com a palavra. Jorge Braz. Tá. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria, se possível, de subscrever o requerimento de número 11 do senhor Felipe Carreiras, até porque eu tenho um projeto, né, que está aí para entrar em pauta,
né, criando um cadastro nacional de números proibidos de ligações de telemarketing, né, exatamente por causa, né, dessa situação que, né, não há limites para isso, ou seja, os números das pessoas teriam direito, pelo menos a 3 números, a ser incluído, né, nesse cadastro, né, de proibição nacional, para que não recebessem mais ligações, né, desse tipo, e importunando nesse sentido. Então, eu gostaria de fazer, né, parte deste requerimento, se possível. Obrigado. Perfeito. Incorporada a sugestão de Vossa Excelência vai subscrever a matéria. Não sei se mais algum deputado quer fazer uso da palavra. Senhor presidente, apenas também peço para subscrever o requerimento. Perfeito. Vossa Excelência irá também subscrever a matéria. E nós... Depois eu acho que é melhor... Tá. Tá, tem uma sugestão que chegou agora há pouco para incluir no requerimento a participação dos agentes correspondentes bancários para poder participar dessa discussão. Vamos acatar a sugestão para a gente poder também avançar nessa direção. Em discussão, aprovado. Item 9 da pauta, projeto de lei de número 2659 de 2020, do deputado Sérgio Vidigal, que altera a lei número 11.795, de 8 de outubro de 2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio para permitir que, durante a pandemia do Covid-19, o desistente ou excluído do consórcio possa reaver as quantias pagas. Relator, deputado Jorge Braz. Tá, muito obrigado, senhor presidente. É o item 9, é isso? Presidente? Item 9. É o item 9? Senhor presidente, eu quero retirar, né, o item 9 de pauta, projeto número 2659, né, para a gente tentar resolver isso na semana que vem, a pedido, né, da liderança do governo, que está aqui, né, agora pedindo que a gente, né, dê mais um tempo para que eles, né, fechem a nota técnica, né, possivelmente, né, tentando alterar o relatório, né, nosso. Então, gostaria de pedir, se possível, que fosse retirado de pauta para semana que vem, por favor. Obrigado. Está retirado de pauta. Tramitação ordinária. Não tem ninguém presente? Rômulo Gouveia, tá. Item 15 da pauta. Projeto de lei número 240 de 2019. Tá. Projeto de lei número 240 do senhor Júnior Ferrari, que dispõe sobre a compra de energia pelas concessionárias distribuidoras de energia elétrica para atendimento do mercado cativo, apensados ao PL 1668 de 2019, PL 1529 de 2019. Relator, deputado Jorge Braz. Há requerimento de retirada de pauta do deputado... Encontra-se sobre a mesa requerimento de retirada de pauta do PL 240, de autoria do deputado Jorge Braz, Marcos Beltrão e Flávio Nogueira. Com a palavra o autor do requerimento para encaminhar a favor. Deputado Jorge. É o item 15 da pauta. Projeto de lei número 240. A palavra, Vossa Excelência, deputado Jorge. Veja bem, quer dizer, se eu fizer o requerimento, né, para retirar, né, de pauta, possivelmente vai ficar 2 sessões fora, é isso? Não, porque fizeram, não fui eu que fiz. Eu não fiz requerimento para retirar, que eu saiba, entendeu? Então, deputado, não fiz requerimento, foram alguns. Eu vou checar com a assessoria. Deputados é que fizeram o requerimento de retirada, não fui eu, foi? Eu vou checar com a assessoria essa informação. E o deputado Flávio também fez. Eu vou passar a palavra ao deputado Flávio para discutir o requerimento. Mas se eles têm autoridade para fazer, então... Eu queria, presidente, apenas para fazer melhor análise ao item apensado. Então, peço retirada de pauta. Em votação, requerimento.
Os deputados favoráveis à retirada de pauta permaneça como se acham. Aprovado a retirada de pauta. Vamos ao item 19. Projeto de lei número 1047. Item 19. Projeto de lei número 1047 de 2021, do excelentíssimo senhor deputado Celso Russomano, que acrescenta o artigo 10 da linha A à Lei 11.795, de 8 de outubro de 2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio para obrigar os administradores de grupos de consórcios a, no contrato de participação em grupos de consórcios, informar os consumidores acerca das diferentes destinações dos valores das prestações por eles devidas. Relator o deputado Jorge Braz. Passo a palavra ao relator, deputado Jorge Braz, para a leitura do parecer. Tá. A palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Também esse, né, a liderança, né, do governo está pedindo que a gente, né, retire por uma semana. Eu acho até estranho, né, porque podia ter procurado a gente antes, né, não procura só em cima, né, da hora, aí a comissão não anda, a coisa não anda, né. Mas, né, vamos ouvi-los, né, então estou pedindo a retirada de pautas, presidente, também, né, por... Eu quero só fazer uma sugestão a essa comissão que eu acho importante, até para a gente também não estar gastando energia de forma desnecessária, né? Eu acho que a gente tem que dar uma tratativa naturalmente ao governo, que é importante dialogar, mas não adianta, depois de estar pautado, o governo pedir a retirada de pauta, né? Eu acho que a gente tem que tentar construir esse entendimento dentro da comissão, porque tem uma pauta longa aqui para a gente apreciar e quando chega na hora da votação o governo pede retirada de pauta. Acho que a gente poderia fazer um acordo de cavalheiros aqui na comissão para, na medida que o projeto está pautado, né, a gente tentar avançar. Eu acho que esse era o apelo que eu queria fazer a essa comissão, até para a gente não estar com ações e medidas procrastinatórias, né, e ao final a gente não consegue avançar em pautas que são tão importantes para o consumidor também brasileiro. Era só a sugestão que eu queria fazer até aqueles, né, que dialogam com a liderança do governo na casa. Presidente, Deputado Gilson. Obrigado. Depois o Presidente, acho que não é só isso. O problema é que, por exemplo, esse projeto de 2021, o anterior, se eu não me engano, antes ainda, é retirar, deputado Braz, ou pedir para retirar de pauta sem motivo, sem explicar por quê. Esse que é o maior problema, sem conseguir fundamentar. Então fica aqui o alerta, o sinal amarelo, para que das próximas vezes, se acaso quiser tirar de pauta a assessoria do governo, ou qualquer que seja, que explique o porquê. Porque dependendo do motivo, como bem disse o presidente, pode ser resolvido na própria reunião ou na reunião seguinte, como tantas, inúmeras vezes a gente fez por aqui. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Jorge, depois o nosso líder, deputado Vinícius Carvalho. A palavra, deputado Jorge. Obrigado, presidente. Quer dizer, exatamente isso, esse espírito, e eu concordo, senhor presidente, que a gente deve, de fato, definir aqui na comissão um procedimento. Já foi tão difícil para abrir, não é, a sessão, né, até porque hoje temos da presença obrigatoriamente, né, em loco. Então é difícil, né, já atingir os 13 para começar. E quando começa, que a gente já discutiu isso aqui, rediscutiu várias vezes, a gente já deu oportunidade. E eu, modéstia à parte, nesse ponto eu sou um cara paciente, eu ouço todo mundo, né? O Gil sabe disso, né? Sou parceiro e tal, mas, pô, negócio que tá travando, né, a comissão, e como colocou o Gil, de fato, né, na minha concepção, não são projetos absurdos, né, são projetos muito claros, né, quando nós somos contrários, e muito claro quando também, né, aprovamos, como o caso desse aqui que o Celso fez, que tudo que está pedindo é o que está escrito no CDC, que se informe ao consumidor. Uma coisa muito nítida e direito básico.
Então, e aí demora e depois tira. De qualquer forma, estou pedindo para retirar e espero, né, que consigamos votar esses 3 projetos, voltar em pauta e votar possivelmente na próxima, se não 2 sessões. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a retirada de pauta. Deputado Vinícius Carvalho. Por oportuno em relação a esta fala, embora seja regimental a questão de pedir retirada de pauta, Perfeito. né? Tantas vezes quanto o regimento permitir, Isso. se for o caso. Ontem nós tivemos reunião com o ministro Célio, Secretaria de Governo, e o próprio líder, Ricardo Barros, estava conosco na reunião. Ele falou a respeito disso, que muitas vezes falou referente aos acordos que fazemos na reunião de líderes. Então, chegamos com posicionamentos da reunião de líderes e chega em plenário, o governo dá uma outra orientação diretamente aos líderes, sem passar pelo líder, sem ter ali a aquiescência, e vira uma balbúrdia. Né? Ninguém sabe que sentido vai. Isso foi falado ontem. E hoje eu me deparo aqui na reunião, na nossa reunião da comissão, como se a reunião de ontem não valeu para nada. Nós estávamos com a responsável, que faz todo o acompanhamento, que fará, inclusive, não me recordo o nome dela, peço desculpas, que estava conosco ao lado do líder Ricardo Barros, que o ministro Célio falou que ela acompanhará a equipe que acompanha os projetos, embora sejam muitos. Se o governo não teve ali a percepção de observar que os projetos que estão na pauta das comissões, principalmente projetos que digam respeito, e têm autoria, relatoria de deputados da base. Não tem por que o governo se posicionar contra deputados da base de forma intempestiva. Chegar aqui, vamos tirar de pauta, vamos pedir vistas. Perfeito. Como se fôssemos oposição. E isso foi falado na reunião. E ontem foi dado pelo ministro Célio, né, um direcionamento para que isso não ocorresse. E o contrário. Se é intempestivo, chegou na pauta e o governo, pela falta de material humano, né, que capacidade técnica todos eles têm, mas não tem gente o suficiente para acompanhar a dinâmica desta casa, né, o que é natural. Então, não atrapalhar os procedimentos regimentais e os procedimentos que tem do processo legislativo. Ainda mais quando se tratar de projetos de deputados que fazem parte da base, ou relatorias de deputados que fazem parte da base. Isso foi falado ontem. Se isso ocorrer, então na comissão não vai haver óbice, e na comissão seguinte o governo vai estar com a sua equipe técnica atenta para ver na comissão seguinte qual o passo que vai tomar em relação àquele projeto. Então, como eu disse, embora regimental o pedido de vistas, mas penso que esta comissão tem que se posicionar nesse sentido, né? Se os deputados que estão aqui na comissão receberem qualquer solicitação do governo intempestiva para poder retirar de pauta, para poder pedir vistas, é uma solicitação que faço, com base no que nós conversamos ontem na reunião com o ministro Célio da Secretaria de Governo, que não seja atendido. Seja deliberado, aprovado ou rejeitado, e na próxima comissão, a equipe do governo, atenta, vai trabalhar na próxima comissão para agir regimentalmente, aprovando ou rejeitando na próxima comissão de forma tempestiva. Porque é uma falta de consideração com os deputados que fazem parte da base de governabilidade. Obrigado, presidente. Deputado Vinícius, primeiro eu quero concordar integralmente com Vossa Excelência, né? E claramente nós vamos respeitar peremptoriamente o regimento da comissão, né? Nós temos a legalidade da vista, que é um instrumento regimental, né? O direito a uma vista, e o direito ao requerimento de retirada de pauta. Mas eu acho que a gente pode aqui na comissão também começar a derrotar o requerimento de retirada de pauta. Eu acho que se a gente não for nessa direção, as coisas tendem a não avançar. Então, eu acho que foi importante esse debate na manhã de hoje, para que a gente possa avançar numa ampla discussão com o governo, né? Vou conversar também com o líder Ricardo, né?
apontar suas preocupações e dessa comissão, e vou pedir para a assessoria da comissão, através da doutora Lília, a gente fazer uma conversa com todos que compõem aqueles que dialogam com o governo federal. Então, incorporo a sugestão de Vossa Excelência para a gente poder avançar. Item 12 da pauta, projeto de lei número 10110 de 2018, do deputado Celso Russomano, que acrescenta o parágrafo 7º ao artigo 1 da lei 9870 de 23 de novembro de 1999, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e das outras providências. Tem requerimento de retirada de pauta do deputado Gilson Marques. Com a palavra o autor do requerimento para encaminhar a favor. Deputado Gilson, não sei se ele mantém... Gilson, não veio do governo, não, né? Não vem. Não tô. Não tô. Vossa Excelência, para Esse projeto, inacreditavelmente, o governo não se manifestou. Inacreditavelmente. Por quê? Porque, se aprovado esse projeto, o governo vai ter que fornecer sabonete, papel higiênico, papel toalha, aqui pelo colégio privado. Por isso que o governo é contra. Ou seja, os outros têm que cumprir a obrigação. Eles não precisam. Parágrafo 11, artigo 1º. Ou seja, é o legislativo dizendo o que os outros têm que cumprir, eles não. Por isso que o governo, está explicado, deputado Vinícius, está explicado. Deveriam ser contra também, porque numa ideia liberal, cada um compra o que quiser. Sem contar de que é um grande engodo, deputado Vinícius, achar que isso vai ser grátis. Se é grátis, manda lá para casa também. Esse projeto, presidente, ele tem vários problemas e eu nem gostaria de entrar muito nas circunstâncias de mérito, porque o deputado Russomano não está. E ele que é o relator. Então eu gostaria de retirar... perdão! Mas pede vista, Gilson, pede vista e a gente vota, aprova a vista. Vamos seguir o barco. Não. Mas esse, deputado, eu acho assim... É um Pode ser. Eu achei que era o votar, porque assim, eu na presidência, eu fico até ansioso para discutir as matérias, mas tento me conter. Mas não tem sentido uma escola privada cobrar de uma criança que já paga uma escola, já paga um valor X até papel higiênico. Eu acho que estão passando da conta. Mas é que qual escola não tem papel higiênico? Não, Pois é. mas às vezes até quando pede o material pedagógico, estão pedindo tudo agora. Mas o seu filho, por exemplo, é alérgico a amêndoas. Sim. Aí vai ter um sabonete com base de amêndoas. O colégio não pode pedir para que o aluno traga o seu sabonete. E outra, abre a caixa de Pandora, presidente. Se vai exigir sabonete, papel higiênico, papel toalha... Esse, deputado Gilson... Amanhã depois vai ser exigido fralda, lenço, pasta de dente, entendeu? É isso. Nas relações privadas... Mas que já são. Nas trocas voluntárias, você tem a voluntariedade de comprar o que quiser. É um engodo achar que isso é grátis. Porque já paga a mensalidade, como você bem disse, essa mensalidade serve para quê? Para cobrir os custos. Entre os custos está todos os materiais que você está dizendo. Então é uma mentira dizer que o colégio tem que servir ou dar aquilo. É uma troca voluntária. Mas eu, a pedido do deputado Vinícius, e ele já entendeu pelo menos um dos fundamentos, estão em 4, para eu me posicionar contra, eu vou deixar que ele leia o relatório, porque eu estou com saudade desde 2021. É uma homenagem a você. É uma homenagem ao nosso Vinícius. Já adianto o meu pedido de vista, sugerido por ele mesmo, para a gente evoluir nessa matéria. Obrigado, presidente. Obrigado, Vinícius. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, o deputado Vinícius. Obrigado, deputado Gilson. Pela justa homenagem. É verdade, é verdade. Vamos aqui direto, presidente, com a aquiescência de Vossa Excelência, ao voto do relator. Tá. Inicialmente, necessário se faz observar que a Lei 12.886 de 2013 já inclui parágrafo 7º no artigo 1º da Lei 9870 de 99, prevendo ser nula cláusula contratual que obrigue
o contratante ao pagamento adicional ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da instituição, necessária a prestação dos serviços educacionais contratados, devendo os custos correspondentes ser sempre considerados nos cálculos do valor das anuidades ou das semestralidades escolares. Verifique-se, portanto, que a referida proposição busca acrescentar, na verdade, os parágrafos 8º, 9º e 10 ao artigo 1º da Lei 9.870, de 99, os quais se referem à prestação de contas relacionadas ao material escolar de uso individual, exigido pelo estabelecimento de ensino e fornecido pelo aluno ou responsável. Feita a devida ressalva, cujos ajustes de redação da emenda serão feitos no substitutivo em anexo, passa-se a análise do mérito, propriamente dito, projeto de lei número 10.110 de 2018, com proposição em exame, consubstanciado na obrigatoriedade de prestação de contas e devolução dos materiais excedentes não utilizados ou o respectivo valor, o autor revela claro o propósito de proteção ao consumidor e à própria coletividade. Infelizmente, diversas são as reportagens que trazem à tona a preocupação com o impacto da compra de materiais escolares no início do ano letivo, no orçamento das famílias brasileiras, justamente por se tratar de um direito fundamental previsto na própria Constituição, qual seja a educação. Assim, a expressa previsão quanto à prestação de contas referente aos materiais escolares de uso individual e eventual devolução do excedente ou valor correspondente está em sintonia não apenas com os ditames constitucionais, mas com os princípios que norteiam o Código de Defesa do Consumidor e as relações consumeristas. Encontra-se em consonância também com o princípio da boa-fé objetiva e da lealdade, uma vez que não pode o estabelecimento de ensino ficar com material escolar de uso individual, cujo fornecimento é exigido do aluno ou de seu responsável, quando este for excedente, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição. Outro sim, não se pode deixar de enaltecer a louvável preocupação em fomentar medidas que promovam a sustentabilidade e o uso racional das matérias-primas disponíveis, como a apresentada que busca reduzir a aquisição de novos produtos a cada início de ano letivo e evitar desperdício. A proposição, portanto, alia a proteção do consumidor à ideia de sustentabilidade, na medida em que busca fomentar e estimular a utilização racional das matérias disponíveis e viabilizar que os excedentes sejam utilizados no ano letivo seguinte, reduzindo novas aquisições. A reciclagem, o reaproveitamento e o uso consciente da matéria-prima são atitudes importantes para atender ao anseio social de desenvolvimento aliado à preservação do meio ambiente. Para contribuir com os debates e complementar a legislação acerca desta matéria de suma importância para a proteção do consumidor e do meio ambiente, apresentaremos um substitutivo, o qual visa incluir previsões contidas nos projetos de lei apensados ao originário. Entendemos relevante que seja expressamente vedada a exigência de aquisição de material escolar exclusivamente junto ao estabelecimento de ensino ou outro fornecedor por ele indicado, garantindo-se a livre concorrência entre fornecedores e, por consequência, preços mais razoáveis para os consumidores. Com os avanços tecnológicos e do uso de ferramentas digitais, a redação do artigo 2º da Lei 9.870, de 99, precisa ser alterada para incluir a obrigação de publicação em página da internet ou redes sociais do próprio estabelecimento de ensino. Além disso, consideramos relevante acrescentar a lista do material escolar entre os itens que devem ser publicados e ampliar o período mínimo de 45 para 60 dias antes da data final para a matrícula, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino, viabilizando a pesquisa de preço dos materiais a serem adquiridos. Por essas razões,
horas postas e convencido da relevância da matéria em exame, manifestamos-nos pela aprovação do projeto de lei 10.110 de 2018, bem como dos projetos de lei a ele apensados, PL 1760 de 19 e 2894 de 19, na forma do substitutivo em anexo. Esse é o relatório, presidente. Presidente. Para discutir o deputado Gilson. Presidente. Falar, Vossa Excelência. Além do motivo que eu já explanei, de que vai retirar o direito dos alunos de, se acaso quiserem, levar o material que querem e não o que a escola obrigatoriamente tem que comprar, porque, evidentemente, isso vai ser repassado no custo da mensalidade. Então, nós estamos retirando o direito do consumidor. Além desse argumento, nós temos outros. O parágrafo 8º, artigo 1º, questiona o relator. Ele diz que está proibida a escola de exigir fornecedor específico na lista de materiais obrigatórios. Mas, ora, é justamente isso que dá isonomia aos alunos. É extremamente comum se exigir um tipo de livro da editora X ou a apostila. Estranho seria se não obrigasse o mesmo livro didático. Ou então, deputado Vinícius, um tipo de tinta. Se eu não pedir que determinada tinta for comprada, essa tinta pode ter secagem de 10 minutos e a outra comprada por outro aluno de 1 hora. E é engraçado o contrassenso, porque na primeira, no artigo anterior, no fundamento anterior, obriga todo mundo a consumir a mesma coisa. Em contrassenso, depois proíbe que a escola indique o que ela acha que é melhor para o aluno. Não faz sentido algum. A escola tem que saber o que é melhor para todos os alunos, de forma isonômica, aprendam o que ela vai repassar. Qual outro problema? O artigo 2º obriga a escola a divulgar na internet, no prazo máximo de 60 dias, antes do dia final da matrícula, suas mensalidades vagas em cada classe, bem como a lista de materiais obrigatórios aos estudantes. Nós estamos tão preocupados aqui com o golpe, tantas vezes nós falamos, e aí nós vamos divulgar o preço da mensalidade dos alunos. Imagina se você vai botar o teu filho numa escola que a mensalidade é R$5.000, por exemplo. O vagabundo vai lá e tem a informação que você tem capacidade financeira de arcar com R$5.000 de mensalidade do seu filho. Não me parece uma boa ideia, em termos de segurança. Está lá no artigo 2º. Divulgação antecipada do preço. Ora, quando você obrigatoriamente tem que divulgar o preço, principalmente 60 dias antes, qual é o incentivo, deputado? O incentivo é que você coloque o preço muito acima do que eventualmente você cobraria caso não tivesse essa obrigação. Por quê? Porque já que você divulgou antes, você não pode aumentar depois, você precisa manter. Então, por segurança, você vai botar lá no teto. É isso. O incentivo é aumentar o preço e não reduzir o preço. De novo, nós retiramos o direito do consumidor para que, numa comunicação de preço de oferta e demanda, a depender das vendas daquela determinada escola, o preço seja aumentado ou reduzido, porque a quantidade de alunos, deputado, é determinante para se saber o custo daquela aula, daquele professor, o custo da operação. É engraçado que o poder público não faz isso. O poder público não tem obrigação nenhuma. O meu sonho seria que o poder público tivesse em cada prestação de serviço, cada produto oferecido, informasse ao consumidor o quanto ele está pagando pelo produto ou serviço. Mas estamos muito longe de fazer isso. Isso seria impossível, porque se coloca tudo numa sacola e se paga tudo a qualquer preço, de qualquer forma. Agora, o poder público vai obrigar que o setor privado faça isso. Sendo que o setor privado, a compra e a venda é voluntária. No setor público que não é obrigatória. É no setor público que nós deveríamos saber quanto custa.
Faz sentido? É um contrassenso? Mas eu vou pedir vistas, porque o deputado Vinícius, ele sempre, em todas as vezes, sem exceção, ele considerou e ponderou os meus argumentos e praticamente em todas as vezes a gente conseguiu fazer um texto de conserto e de consenso para que as matérias ou fossem aprovadas com melhoramentos ou até rejeitadas. Então, por conta disso, eu peço vista, presidente. Obrigado. Obrigado, relator. Vista atendida. É sempre um prazer. Em discussão, item 13, projeto de lei número 21 de 2019, do deputado Wellington Prado e Aliel Machado, que dispõe sobre a garantia ao consumidor da disponibilização de mecanismos de segurança alternativos aos sistemas biométricos para controle de transações, a pensar do PL 4132/2020, para relatar a matéria o deputado Vinícius Carvalho. Com a palavra, Vossa Excelência. E tem sobre a mesa um requerimento de retirada de pauta do deputado Gilson Marques. E com a palavra para encaminhar a favor do requerimento o deputado Gilson. Obrigado, presidente. Presidente, deputado Vinícius, eminente relator, eu fico sensibilizado porque, de fato, a intenção do projeto ela é boa. O que ele diz? Deverão disponibilizar as mesmas funcionalidades, operações, serviços disponíveis aos optantes dos sistemas de leitura de impressão digital àqueles que prefiram a utilização de outras ferramentas de segurança alternativa. Ou seja, eventualmente a pessoa que não é capaz, não consegue, não gosta ou por qualquer que seja o motivo nas operações de crédito, acaso ela não queira que essa operação de crédito seja feita através de leitura digital, o banco fique obrigado a fornecer uma outra forma de segurança. Qual é o problema disso, deputado? O problema é que a forma de leitura digital ou biométrica ela é mais segura. E quando ela é mais segura, a pessoa que vai emprestar, o ente bancário, ele tem mais garantia de que aquela operação ela não é objeto, não é um estelionato, que aquela operação ela é real, com maior chance de retorno do investimento do pagamento. Como existe uma maior chance do pagamento, por não ter sido objeto de estelionato, por exemplo, eu posso inclusive cobrar o juro menor, porque a operação ela é mais segura. Segundo ponto, se eu sou obrigado a oferecer 2 sistemas para o meu consumidor, é óbvio que 2 sistemas têm um custo a mais do que um sistema. Se eu tenho que oferecer, além da leitura digital, relator, um outro sistema, eu preciso cobrar a mais. Eu vou ter todo um aparato para fornecer um segundo serviço. Como eu tenho que oferecer um segundo serviço, o custo aumenta. O custo aumenta do banco, quem paga a conta? O consumidor. Mas nós estamos aqui para defender o direito do consumidor. E eu quero que ele pague mais barato e não mais caro. Terceiro ponto. O fato de nós obrigarmos o banco a oferecer uma outra forma de leitura, que não a biométrica, não a digital, não necessariamente nós vamos ter uma outra forma de segurança mais fácil. Nós podemos ter possibilidades muito mais difíceis, inclusive, através de tokens, certificados digitais, por exemplo. O banco estaria cumprindo com a obrigação com uma alternativa mais difícil. Resolveu o problema? O objeto ou o que era a intenção do legislador? Não resolveu. Só conseguiu complicar mais ainda e aumentar o preço. Quanto mais regulamentação, quanto mais exigência para o sistema bancário, o que acontece? Reduz a concorrência, porque aumenta a régua de burocracias e determinações, exigências legislativas que dificultam a concorrência. E esse é o terceiro ponto, não menos importante.
Isso aqui se resolve com concorrência. Os clientes irão procurar os bancos cuja o acesso às operações são mais fáceis. Isso é o que o mercado faz. O cliente vai procurar o mercado, o banco, a cooperativa que melhor lhe atende, que tem um sistema melhor. Se nós aprovarmos esse projeto, nós estamos matando a concorrência, porque por determinação de lei no gabinete central, top-down, nós estamos dizendo que todos os bancos têm que operar da mesma forma. Para que serve a concorrência? O cliente vai procurar onde melhor lhe satisfaz. E os bancos têm todo o incentivo do mundo para agradar da melhor forma os seus clientes. E é óbvio que se eles analisarem no estudo de mercado de que existem clientes que necessitam de uma forma de operação que não a digital, eles vão oferecer o serviço porque eles querem realmente mais clientes, porque isso lhes gera mais lucro. E é isso. De novo, nós estamos num caminho da servidão, no sentido de que toda vez nós queremos resolver um problema criado por lei através de uma outra lei. A causa desse problema é a ausência, relator, de concorrência. Nós só temos 5 bancos no Brasil, 2 estatais, Banco do Brasil e Caixa Econômica, e os outros 3, Itaú, Santander e Bradesco, fazem a outra metade das operações de crédito. Nós precisamos fazer ao contrário, desregulamentar, desburocratizar, deixar de fazer lei e norma que os legisladores acham que o que é melhor para as operações entre particulares. Fazer com que eles decidam por si só. Por conta dessas razões, 4, falei 3, mas são 4, é que eu solicito a retirada de pauta para que nós possamos atender de forma mais adequada ao consumidor. Obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Não sei se o deputado quer contraditar. Vamos deixar para quando ele apresentar um substitutivo? Pois não. Incorporada a sugestão de Vossa Excelência. Em discussão, em votação, o requerimento de retirada de pauta. Aprovado. Não havendo mais relatores presentes na comissão, a gente vai declarar... Antes de encerrar, presidente, tá, por gentileza. Tá. Eu havia conversado com Vossa Excelência de nós chamarmos aqui o presidente do Banco Central e para podermos falar sobre a funcionalidade do Banco Santander, especialmente no estado de São Paulo, e que certamente está ocorrendo em outros estados. Mas nós tivemos o contato com a assessoria do Banco Santander e na próxima semana, para ser preciso, no dia 17, no dia 18, nós receberemos na liderança do Republicanos a vice-presidente de Relações Institucionais do Santander, juntamente com a assessoria aqui de Brasília, para podermos apontar o que tem sido reclamado por consumidores, ok? Para que nós possamos construir pontes e nessas pontes soluções, porque não queremos inviabilizar nenhum tipo de negócio. Mas não podemos nos calar quando vemos algumas arbitrariedades sendo impostas aos clientes consumidores e estes muitas vezes não terem a quem reclamar. Então, quando eles conseguem um acesso a parlamentares, a pessoas que têm a atenção voltada para o cuidado com o consumidor, então isso é muito importante. E agradeço a predisposição da vice-presidente de Relações Institucionais em vir para poder ouvir e, certamente, ao ouvir, analisar com a sua equipe técnica a mudança de procedimento. Então, diante disso, a nossa pretensão ela é momentaneamente satisfeita, ok? E agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade. Obrigado, presidente. Quero agradecer a Vossa Excelência. Importante esse diálogo institucional, porque dessa forma a gente vai construindo entendimentos. É importante registrar
que o item 10 da pauta do relator Felipe Carreiras, o item 13, o item 11 do relator Ivan Valente, o item 14 do deputado Felipe Carreiras, o item 16 do deputado Ivan Valente, o item 17 do relator Márcio Marinho, o item 20 do deputado relator Márcio Marinho, eles não foram apreciados, tendo em vista que os relatores não estavam presentes. Aí vamos fazer um apelo para que na próxima semana, né, uma mobilização para que os relatores estejam presentes para a gente poder tentar encaminhar a votação dessa matéria. A palavra do deputado Vinícius. Presidente, para que nós possamos dar celeridade ao andamento da casa, não sei se a nossa querida Lília pode nos assessorar nesse questionamento. Quantas são as possibilidades de ausência de relator antes que a presidência designe de relator ad hoc para darmos celeridade ao processo legislativo? Né? Ainda mais neste momento que nós estamos vendo que antecede eleições, essa comissão não ser prejudicada diante do trabalho que atende a toda a sociedade. Eu quero fazer uma sugestão. Na legislatura passada ficou acordado que 3 reuniões, né, se o relator não estivesse presente, seria designado um novo relator. Eu acho que a gente poderia tentar construir 2 reuniões. O relator não estando presente, a gente já passar para outro relator para tentar encaminhar. Eu não sei se Vossa Excelência acatam essa sugestão para a gente fechar a questão. Na segunda mesmo. Então, na segunda ele não está naquele exato momento. Já muda o relator. Naquele exato momento para poder ir para a votação. Perfeito. Né? É isso. Perfeito, porque ainda mais como este ano é um ano atípico, né? Embora curto, porém muito dinâmico, para que a gente não possa perder aqui esses momentos de nós deliberarmos as matérias. Perfeito. Não, a ideia, hoje são 3 reuniões. Ele não vindo, um novo relator assume, né? Ou seja, na quarta seria votado. O que a gente está propondo 2 reuniões, o relator não estando, a gente já bota um novo relator. E na terceira? Ok, perfeito. Eu só ia sugerir para que o relator fosse comunicado antes da retirada, para não criar um constrangimento. Perfeito. Eu vou pedir para a doutora Lília encaminhar um ofício a todos os membros da comissão, né, já informando essa decisão que foi tomada na manhã de hoje, né, para informar toda a assessoria técnica, os gabinetes, até para a gente tratar de forma transparente para poder avançar na pauta. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado a reunião, desde já convocando ou para outra reunião extraordinária no dia 18 de maio, às 9 horas, no plenário 8. Desde já agradeço a participação de todos. Até a próxima semana. Muito obrigado.